Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus seja com todos vocês nessa noite. Estamos iniciando mais um momento de culto ao nosso Deus, um culto que nós estamos prestando a Ele para louvar e engrandecer, exaltar o nome do nosso Deus, orar, entregar a Ele as nossas petições, refletir na Sua palavra, cultuar ao Senhor, usando as ferramentas aqui, usando as redes sociais, Facebook, você pode procurar Wagner Oliveira, ou o Instagram da Primeira Igreja Batista, @PIBCandial. Nós estamos transmitindo este culto para você que está em casa, com a sua família, para cultuar juntamente conosco. Estamos iniciando e vamos fazer uma oração para começar este momento de culto ao Senhor. Deus amado, Deus querido, santo, exaltado, glorificado, seja para sempre o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és Senhor dos senhores, a ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, agradecer pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos e que se renova a cada manhã. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nossa fé. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso provedor, o nosso protetor, ó Deus. Continue abençoando a tua igreja, o teu povo, ó Deus. Continue nos livrando de todo mal. Continue nos dando privilégios, ó Deus, de usar, Senhor, todos os meios possíveis para continuar te servindo, te adorando, prestando culto de louvor e adoração ao Senhor. Continue, ó Deus, sendo com cada irmão, com cada família. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos fazer uma leitura da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Isaías 61, 1 a 3. Nós estaremos lendo nesse momento. É uma profecia, uma palavra que a gente pode classificar como uma profecia messiânica, porque ela fala do Messias, ela fala de Jesus. Tudo isso que Isaías está escrevendo aqui está falando sobre Jesus. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Isso se cumpriu em Jesus Cristo. O próprio Jesus pegou o livro da lei, o livro de Moisés, o livro do profeta, dentro da sinagoga, e ele leu essa passagem. E ele disse: hoje se cumpriu o que está escrito nessa passagem em Isaías, os profetas. Se cumpriu em Jesus Cristo, porque ele é o ungido de Deus, o escolhido por Deus é Jesus Cristo. Isaías não está falando dele mesmo. Nós não devemos usar esse texto para reivindicar essa unção para nós. Essa unção é dada a Jesus Cristo, foi dada a Jesus Cristo. E essa profecia de Isaías está falando diretamente para Jesus Cristo. É uma profecia messiânica, cristocêntrica, fala de Jesus, ele que foi o escolhido por Deus para fazer tudo isso que está registrado aqui na profecia de Isaías. E é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós adoramos a esse Deus, nós servimos a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa vida, e por isso nós vamos dizer que esta é a hora da adoração. Vem! Esta é a hora da adoração. Adore ao Senhor nesse momento na sua casa. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Adore ao Senhor, se dobre a Ele nesse momento. Essa é a hora da adoração.
assim como estás antigo, Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás antigo, Pai. Vem. Amém. É bom adorar ao Senhor, é bom servir a Ele de todo o nosso coração. Nós precisamos estar adorando ao Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias. Não importa o que aconteça, nós precisamos orar, nós precisamos adorar, nós precisamos continuar servindo ao nosso Deus, porque Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Vamos continuar cantando ao nosso Deus, dizer que Ele é único, Ele é o único de receber, o único digno de receber a honra, a glória e o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o louvor. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Amém. Possamos consagrar todo o nosso ser, toda a nossa vida ao Senhor. Tem uma canção
de PG que diz o seguinte: não quero dar-te um dia apenas da semana. Às vezes nós só adoramos e só separamos alguns dias para adorar ao Senhor, mas nós precisamos adorar a Ele todos os dias das nossas vidas. Ele merece toda a adoração. Ele merece que eu e você, que nós o adoremos em espírito e em verdade, e com todo o nosso ser, com tudo o que somos. Vamos continuar aqui, vamos ler mais um texto da palavra do nosso Deus, agora em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, de 1 a 11. Carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 2, e os versos de 1 a 11. É uma exortação para que eu e você, porque quando ele escreve para a igreja de Filipe, e que esses escritos foram inspirados por Deus, foi preservado, que fazem parte hoje da Bíblia Sagrada, ele também está escrevendo para nós, para os cristãos, para os servos do Senhor, que precisam observar esses ensinos de Paulo, né? Ensinos que eu e você, que nós precisamos colocar em prática. Paulo está chamando a atenção de uma igreja que estava vivendo dificuldade nos relacionamentos, para uma igreja que não estava olhando para o exemplo maior, que é Cristo Jesus, mas eles estavam se degladiando, estavam vivendo faccionados. E aí Paulo chama a atenção, ele diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essas são palavras que a igreja do Senhor Jesus, de forma geral, independente de denominação, independente de local, aonde estiver, crentes regenerados, transformados, convictos de que Jesus Cristo é o seu único Salvador, essa palavra ela serve de orientação para esse crente. E esse crente, esse servo, esse cristão, ele precisa observar esses ensinamentos do apóstolo Paulo. Nós não devemos, de maneira nenhuma, em momento nenhum, nos querer ser melhor uns dos que os outros, mas olhar para o exemplo de Jesus Cristo, que se humilhou. Jesus Cristo se humilhou. Jesus Cristo, ele era Deus, mas não levou como consideração o fato de ser igual a Deus, mas ele se humilhou e tomou a forma de homem. Ele veio aqui no nosso meio, ele passou as humilhações que passou por amor a mim, por amor a você. Ele se humilhou e ele foi obediente até a morte de cruz. Sendo homem, Paulo faz questão de lembrar, porque algumas pessoas podem dizer, mas para Jesus era fácil, ele era Deus. Mas só que Paulo faz questão de lembrar, ele estava na condição humana, sendo homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração nesse momento, pedindo ao Senhor que
nos dê sabedoria para a gente viver como verdadeiros cristãos. Nós precisamos. Vamos orar. Deus, a que pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não cessamos de dizer isso, porque nós fomos feitos para a tua glória. Nós fomos feitos para te adorar, para te servir. E, ó Deus, perdoa os momentos em que nós colocamos ou fomos tentados a glorificar, a dar glória, a exaltar a qualquer outra coisa que não for o Senhor. Perdoa, Senhor, que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe das nossas limitações, das nossas mazelas. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós precisamos mudar, melhorar, ó Deus, o quanto nós precisamos olhar para Jesus, olhar para o exemplo maior. Que, ó Deus, o Senhor nos dê sabedoria para viver segundo os ensinamentos da palavra, da Bíblia Sagrada. Ó Deus, que possamos seguir essas instruções do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, ó Deus, que também serve para nós. Nós precisamos, ó Deus, considerar sempre, ó Deus, o outro, ó Deus. Sempre, ó Deus, lembrar que nós não somos melhores do que o outro. Mas, ó Deus, lembrar que precisamos uns dos outros. Que precisamos amar uns aos outros. Que precisamos, ó Deus, olhar para o exemplo de Jesus Cristo. Maior exemplo que eu e você, que nós, seres humanos, precisamos buscar. Senhor, nos ensine a olhar para Jesus. Nos ensine a seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que Ele ensinou. Nos ensine, nos ajude, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe, ó Deus, o que está na nossa mente, no nosso coração, nas nossas vidas. E que tem atrapalhado muitas vezes a nossa comunhão contigo. Nos perdoe, Senhor. Nos ajude a ser cristãos autênticos, adoradores verdadeiros, que já te adorem em espírito e em verdade, porque são esses que o Senhor procura. Nos ajude. Continue abençoando o teu povo, a tua igreja, aonde estiver. Continue nos dando confiança em ti, que a nossa fé não esmoreça, Senhor. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus queridos. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus nesse momento. Nós vamos cantar agora uma canção que diz que Ele é Deus, independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Nós só precisamos reconhecer que Deus não muda. Deus não muda, a gente até pode mudar, o ser humano até pode mudar, mas Deus, Ele não muda. Ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Ele continua sendo Deus. Nós vamos cantar nesse momento, pedir ao Senhor que nos ensine a depender dEle, a entender que Ele é Deus. Nós somos falhos, né? Cante ao Senhor na sua casa aí, adore ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Cante de novo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, sim,
Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, continua sendo Deus. Nós vamos cantar agora um hino do cantor cristão. Gosto bastante. Hino 154, firme nas promessas, né? O Senhor fez promessas. O Senhor fez promessas para mim, para você, para nós. E nós precisamos estar firmes nessas promessas, né? Firmes nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas, porque Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que nós precisamos estar cada dia com a nossa fé inabalável, que se a gente fizer isso, nós estaremos gozando da presença dEle nas nossas vidas, e ainda mais, nós receberemos a coroa da vitória. Ele disse que nós precisamos ser fiéis até a morte, permanecer fiel até a morte. Ele prometeu que se a gente permanecer fiel até a morte, Ele nos dará a vitória, a coroa da vitória. Por isso nós precisamos estar firmes nas promessas. Hino 154 do cantor cristão. Séculos o seu amor
firmes nas promessas do Senhor Jesus. O que Ele promete, Ele cumpre, né? E nós precisamos estar alertas, firmes nessas promessas que Ele nos fez. É necessário estar firmes. Nós vamos meditar agora na palavra do nosso Deus. E o texto que nós vamos usar é um texto bem conhecido, que é Salmo de número 46. Salmo 46 fala da proteção do Senhor para conosco, né? Salmo 46, um salmo bem propício para esses dias, para esses tempos de insegurança, onde muitas pessoas estão inseguras, estão perdendo a fé, a confiança em Deus. E este salmo, ele traz para nós um encorajamento, né? Para que a gente viva. Mas nós vamos nos estender um pouco mais sobre o significado desse salmo, quem escreveu esse salmo, qual o período que esse salmo foi escrito, qual a importância desse salmo para o período em que ele foi escrito e para nós hoje, porque nós confiamos no mesmo Deus da época em que esse salmo foi escrito. Então nós vamos ler, depois nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Parem de lutar, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa torre segura, a nossa torre forte, a nossa fortaleza. E esse salmo, o salmo de número 46, é um salmo em que os comentaristas bíblicos, os estudiosos vão dizer que ele foi escrito num período em que Senaqueribe, o rei da Assíria, estava confrontando a Judá. Ele já tinha sitiado várias outras cidades, várias outras nações, ele já tinha vencido essas outras nações, e estas outras nações temiam a Senaqueribe, a Assíria. A Assíria era uma nação devastadora, era um inimigo perigoso, muito perigoso. E agora eles estavam indo contra o povo de Deus, o povo de Judá. E o rei que o Senhor levantou para estar trazendo ali para o seu povo um alívio, né? Um alívio para trazer. Ele trouxe, na verdade, também a reforma religiosa para o seu povo. Isso está registrado. Esse período em que Senaqueribe foi contra Judá está em Isaías 37. Nós vamos recorrer rapidamente para a gente ver a profecia do Senhor, o que o Senhor fez ali com aquele povo, né? O rei Ezequias foi o rei escolhido pelo Senhor, né? Diz assim, ó: quando Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes. 39, perdão, irmãos, 37 não, 39. É o 37 mesmo, perdão, irmãos. Rasgou as suas vestes, vestiu de saco, e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, e o secretário Sebinar, e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, e o profeta Isaías, filho de Amós, com essa mensagem: assim diz Ezequias: hoje é o dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer, e não há força. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, e a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar
do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo renascimento que ainda sobrevive, pelo remanescente que ainda sobrevive. O rei da Síria, Senaqueribe, ele de Deus, zombando do próprio Deus, e ele tinha um exército numeroso. Aos olhos carnais, aos olhos humanos, seria impossível o povo de Judá, com seu pequeno exército, vencer o rei da Síria, vencer Senaqueribe. Por isso ele zombava do povo de Deus. Ele que já havia vencido várias outras nações, ele estava agora zombando do povo de Deus. Só que ele se esqueceu, ou ele não sabia, ou ninguém avisou a ele, que o povo de Deus, eles tinham do seu lado o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, aquele que tem todo o poder. E aí Ezequias, juntamente com o povo de Deus, se rendeu ao Senhor, se consagrou ao Senhor com jejuns, se humilhando na presença do Senhor, invocou a presença do Senhor. E quando Senaqueribe, juntamente com o seu numeroso exército, um exército imponente, um exército que aos olhos humanos nenhuma outra nação conseguiria vencer, quando ele foi contra o povo de Deus, de manhã, logo pela manhã, o anjo do Senhor, o povo foi usado por Deus ali, e todo o exército da Síria, daquele rei que zombou de Deus, que zombou do Senhor, que zombou daquele que é poderoso, que é Senhor dos senhores, aquele grande exército sucumbiu, aquele grande exército se acabou. E aí Ezequias, ele escreve, ele era um poeta, ele era um escritor, e ele escreve para os cantores, para os coraritas. Ele escreve esse salmo para que se cantassem nas sinagogas, para que se cantasse no templo do Senhor, para que se cantasse nas reuniões, na celebração dos feitos do Senhor, daquilo que o Senhor fez. E aí ele recorre também a algo muito interessante que a palavra de Deus nos informa, que é as cidades de refúgio. Quando o Senhor instituiu ali que o povo de Deus estivesse construindo cidades, ele pediu que fosse construída cidades de refúgio, onde se alguém tivesse cometido algum delito de forma acidental, ferisse alguém de forma acidental, para que essa pessoa, sem intenção nenhuma, fosse um erro sem intenção, para que essa pessoa não fosse morta ali por vingança, eles tinham que ir a cidades de refúgio. E a palavra de Deus registra em alguns textos. Êxodo 21, de 12 a 13, fala da cidade de refúgio. Números 3, 5 e 6, 28, fala também da cidade de refúgio. Deuteronômio 4, 41 a 43 e 19, de 1 a 13, fala das cidades de refúgio. E Josué 20, de 1 a 9, também fala da cidade de refúgio. Como era essa cidade de refúgio? Eram verdadeiras fortalezas, com muros. Era um tempo em que as pessoas viviam, eram nômades, né? Viviam em barracas, em tabernáculos, a adoração era feita no tabernáculo, e as pessoas viviam em barracas, em tendas. As pessoas viviam de forma que não eram cidades como tinha mais para frente, né? Ainda não tinha, mas já existia essas cidades de refúgio, que foi o próprio Deus que instituiu. Se você ler esses textos que eu falei para vocês, não vai dar para a gente ler, porque o nosso tempo aqui é curto, mas você pode recorrer. Vou falar mais uma vez para que você anote aí e para que você leia depois. Êxodo 21, 12 e 13, Números 3, 5 e 6, 28, Deuteronômio 4, 41 a 43 e 19, Deuteronômio 19, de 1 a 13, e Josué 20, de 1 a 9, fala que Deus pediu que fosse instituído essas cidades de refúgio, para que as pessoas se refugiassem ali, e era uma verdadeira fortaleza, era um lugar de refúgio, era um lugar de fortaleza, era um lugar seguro, de segurança. As pessoas iam para ali como uma forma de exílio. Mas isso não é nada aleatório.
tudo que Deus faz, tudo que o Senhor faz tem um propósito. E a Bíblia Sagrada, eu tenho falado, eu gosto de sempre lembrar disso. Eu penso dessa forma, eu acredito dessa forma, eu tenho estudado, eu tenho percebido isso, de que a Bíblia Sagrada ela é cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. Tudo que aconteceu na história da humanidade, desde o início até o fim, quando vai ser a gente não sabe, tem Cristo como seu personagem principal. E essas cidades de refúgio, elas representam a Jesus. Jesus é o nosso refúgio. Jesus é a nossa segurança. Ele diz lá em Mateus 11, a partir do 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus é a nossa cidade de refúgio. Todas essas cidades, foram 6 cidades, são elas Bezer, o nome das cidades, Ramote, Golã, Quedes, Siquém e Kiriat Arba. Essas foram as cidades construídas, que são arquétipos, são tipos do Cristo, de Jesus. Jesus é o nosso refúgio, é a nossa cidade de refúgio. E aí quando Ezequias escreve o Salmo 46, ele já sabia disso. Ele já sabia que, por mais que ele tivesse um exército numeroso, que ele não tinha em relação à Síria, por mais que ele tivesse uma cidade com muros fortes, por mais que ele tivesse aos olhos humanos uma proteção para a época que fosse inviolável, por mais que ele tivesse, se ele não tivesse o Senhor como a sua fortaleza. Vamos ver o Salmo, lembrar do Salmo, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, fazendo alusão às cidades de refúgio, aquelas cidades em que as pessoas se refugiavam para serem protegidos, Deus é a nossa fortaleza, a nossa cidade de refúgio. Jesus é a nossa fortaleza. Nós precisamos recorrer a Ele, nós precisamos ir a Ele de coração aberto, de coração contrito, confiantes de que Ele lutará, de que Ele pelejará por nós, de que Ele nos protegerá. O Salmo 91 também fala, né? Salmo 91, acho que versículo 2, vários autores recorreram, né? Lembraram das cidades de refúgio e fizeram aí menção do Senhor como cidade de refúgio, como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como nosso lugar seguro, e que eu e você, que nós temos condições de ficar seguros. Salmo 91, 2 diz assim, direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós não precisamos de confiar nas coisas terrenas. Temos as nossas proteções, as nossas casas com muros, algumas têm cerca elétricas e tudo mais, mas Salmo 127, versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos do Senhor como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. E como eu falei, aquelas cidades, elas não foram construídas por acaso ou simplesmente para ficar na história, mas aquelas cidades fazem menção daquele que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso Deus, que através de Jesus Cristo, Ele nos ampara, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos dá a cada dia a certeza de que nós, pela confiança que temos nele, pela fé que nós temos nele, e aí Abacuque vai dizer que o justo viverá pela fé. Paulo repete isso, nós vivemos pela fé que temos em Cristo Jesus. E aí o livro aos Hebreus, capítulo 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Talvez os nossos olhos, eles não consigam perceber uma proteção, porque essa proteção ela é espiritual. Ela é espiritual, por isso que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Mas ainda que a gente não consiga ver, ela está lá.
ela está nos protegendo, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos dando auxílio, refúgio. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Senhor, e nós precisamos confiar nele todos os dias. Ezequias confiou no Senhor. Ezequias, juntamente com o povo, com a nação, com o profeta, com todo aquele povo, eles se consagraram ao Senhor, eles buscaram ao Senhor, confiaram no Senhor, e o Senhor os abençoou. Derrotou aquele grande exército da Assíria, um exército que vencia todas as nações. Todos que se colocavam diante deles, todos que tentaram lutar contra a Assíria, perderam. Mas o povo de Judá, povo de Deus, que tinha o Senhor como seu auxílio, como seu refúgio, como a sua fortaleza, eles gozaram de uma vitória esplêndida, de uma grande vitória que está registrada na palavra do nosso Deus. E nós precisamos, a cada dia, confiar nesse Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade, na hora da aflição. Deus é socorro bem presente. Ele não deixa, Ele continua nos abençoando. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós precisamos confiar nele todos os dias. Nós precisamos depositar a nossa fé naquele que tem todo o poder. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no nosso Deus. Precisamos, a exemplo do rei Ezequias, que estava diante de uma grande dificuldade, de uma grande crise. Ele teve medo, mas ele lembrou-se do Senhor, do seu Deus, que era o seu refúgio, a sua fortaleza. E quando ele recorre ao Senhor, quando ele com fé, quando ele se consagra ao Senhor e recorre ao Senhor e exercita a sua fé ali, diante daquele grande problema, aquela grande crise que ele estava para enfrentar, ele vence. Quem peleja por ele, quem vence por ele é o Senhor. Quem vence por ele é o Senhor. E por isso que nós, que somos servos do Senhor, somos cristãos, que fazemos menção do mesmo Deus, adoramos ao mesmo Deus, nós precisamos também continuar confiando em Deus, na certeza de que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Que Ele continue nos abençoando, que Ele continue nos livrando de todo mal, que a nossa fé não seja abalada por nada, que a gente confie no Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós temos Jesus como a representação daquela cidade de refúgio em que eu e você, nós podemos nos refugiar nele, confiar nele, acreditar que ele pode nos livrar de todo e qualquer problema. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos provado do teu cuidado, da tua proteção. Nós cremos, ó Deus, que assim como o Senhor esteve com a nação de Judá, com o rei Ezequias, com todo o povo de Deus, naquela peleja contra aquele grande exército da Síria, e o Senhor pelejou por eles, e o anjo do Senhor venceu aquela batalha, Ele também nos ajudará a vencer essa batalha que nós estamos enfrentando. Nos ajude, Senhor, a confiar, a ter a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor. E o Senhor continue nos abençoando, nos livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos dê uma noite de paz, abençoada, livre de todo mal. Amém.